nossa aulinha, não é isso? Na nossa aulinha de hoje a gente vai continuar, né, com o movimento de rotação e vai ver as duas principais, ou a principal característica, que é o momento de inércia. É muito importante o momento de rotação. Tá? Assim como a gente estuda a inércia de um corpo, né, quantidade de movimento, lá para o movimento linear, a gente tem aqui o momento de inércia, que é quase a mesma coisa que a massa de um corpo em rotação. Né? A gente gosta de falar assim quase porque não é, tá? Mas é a quantidade de movimento do corpo em rotação, alguma coisa assim. Você vai ver que o momento linear é isso, né, gente? Quantidade de movimento em rotação. Mas a gente vai precisar do momento de inércia. Bom, vamos lá então para a segunda parte desse capítulo. Então a gente vai estudar agora energia, né? Energia de rotação. A gente aprendeu sobre velocidade, né? Angular, velocidade linear, aceleração. Tem a aceleração radial, que é a centrípeta, e a aceleração tangente, né? Que ela aumenta a velocidade angular e etc. Aceleração centrípeta e assim vai. Então já estudamos as grandezas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre energia. A gente sabe que se a gente tiver um corpo formado por N partículas, né, a gente vai ter, então, uma energia cinética, né? Uma energia cinética que é um meio da massa vezes a velocidade dessa partícula ao quadrado, tá bom? Só que agora a velocidade é, né, rotacional, né? Velocidade angular, tá? Então, a gente já viu que velocidade linear, ela é o quê? O raio vezes a velocidade angular. Né? Então, V é igual a R vezes ômega. Né? Então, como que fica a energia cinética? 1 meio de M, R, ômega ao quadrado. Ou R ao quadrado, ômega ao quadrado. Se a gente tiver várias massas, né, vários corpos e corpos, então vai ser M1R1 ômega ao quadrado, M2R2 ao quadrado ômega ao quadrado e assim por diante, né? Então se a gente tem vários corpos rodando em torno de um eixo, né, a gente vai pegar a massa de cada um desses corpos pontuais, a distância que ele está do raio, e como a velocidade angular é igual para tudo, né, para todo o corpo que está girando, então a gente usa sempre a mesma velocidade angular. Tá? Bom, a energia cinética desse corpo em rotação, ou desse sistema em rotação, é a soma. Né? Então, 1 meio de MI, RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá bom? Então, tem energia cinética total do sistema, composto de I partículas de massa M, né, com uma velocidade angular girando em torno de um eixo. Bom, o interessante aqui é que a gente pode definir uma nova grandeza, né? Então a gente tem energia cinética, então mv ao quadrado. A gente falou, já viu que isso aí fica então mi, ri ao quadrado, ômega ao quadrado, para as I partículas, né? Agora, colocando em evidência aqui o que é igual para todo mundo, então 1 meio ômega ao quadrado pode ser colocado em evidência, e nós temos a somatória, então, das mi, massa das I partículas, né, dos I corpos, e a distância, né, que esses corpos estão do eixo de rotação ao quadrado. Então, a somatória de mi, ri ao quadrado. Tá? Essa grandeza, né, essa somatória, a gente pode chamar de momento de inércia de um corpo. Tá? Então, esse é o momento de inércia de um corpo em rotação. Então, a gente chama de mi, ri ao quadrado. Tá? Então, agora a gente pode, para o movimento rotacional, a gente pode chamar a energia cinética rotacional de 1 meio de I ômega ao quadrado. Tá? Então, agora a gente tem a velocidade, antes era 1 meio de mv ao quadrado, m vezes v ao quadrado, e agora tem 1 meio de I ômega ao quadrado, onde ômega é a velocidade angular, a gente tinha a velocidade aqui, ó, a gente tinha a velocidade escalar, e I faz o papel da massa, tá? Porque agora vai depender, né, se a energia de rotação vai depender de como a massa está distribuída em torno desse eixo, tá bom?
Então a gente tem aqui, ó, só para a gente observar, a gente tem um eixo de rotação, observa aqui, ó, ele está rodando em torno desse eixo, com a velocidade ômega. E aqui nós temos massa 1, 2 e 3, 2 e 3, né? Ok? Então o importante para a gente calcular a energia de rotação desse sistema, energia cinética de rotação desse sistema composto de 3 massas, né, em torno desse eixo, é importante saber a distância. Ó. Então essa massa 1 está a distância R1, massa 2 a distância R2 e uma massa 3 distância R3 do eixo de rotação. Tá? Qual vai ser o momento de inércia desse sistema que está rodando? Então é a somatória de MI RI ao quadrado. Então você vai pegar a massa 1 vezes a distância 1, mais a massa 2 vezes a distância 2, né? A massa 3 vezes a distância 3. Tá? Então é a somatória. E qual que é a energia? É meio do momento de inércia que você acabou de calcular aqui, vezes a velocidade angular. Né? Então agora ele está falando de um sistema, né? Girando em torno de um eixo, tá bom? Então ele está falando de energia cinética. Então eu encaro assim, né? Que faz o papel da massa, na verdade. Né? Tá ligado à inércia do corpo. Okay? Lá no movimento linear, você tem, por exemplo, um caminhão descendo. Né? Então, se você ficar parado a uma velocidade de 1 km por hora, se você ficar parado na frente dele, você vai ser esmagado. Agora, imagine um carrinho de criança, de brinquedo, descendo a uma velocidade de 1 km por hora, você vai parar ele com o pé. Então, a diferença da quantidade ali, a inércia do corpo está ligada à massa. Né? E aqui nós temos, então, uma inércia de movimento rotacional, que a gente chama de momento de inércia. Bom, como que funciona, então, essa questão do momento de inércia com o movimento de rotação? Tá? Então, quanto mais distante do eixo estiver as massas, mais fácil é para o corpo entrar em rotação e mais fácil de você parar esse corpo se ele estiver em rotação. Né? Então, nós temos aqui, ó, massa próximo do eixo, então tá vendo aqui as massas próxima do eixo de rotação. Tem um pequeno momento de inércia, porque o R é pequeno, né? Fácil de fazer o dispositivo começar a girar, ó. Facinho de fazer ele começar a girar. Tá? Então você não precisa de realizar um grande trabalho para ele começar a girar. E você não vai precisar também de um grande trabalho para fazer ele parar. Ok? Agora, se a gente colocar essas massas mais longe, tá? Do eixo, ó, o eixo de rotação é esse cara aqui, ó. Então, a massa mais distante do eixo, maior momento de inércia. Então, o momento de inércia aumenta porque a massa continua a mesma, só que o R é ao quadrado, né, gente? Então, vezes R dá um momento de inércia bem maior. Mais fácil do dispositivo, mais difícil, desculpa, do dispositivo começar a girar. Então, é bem mais difícil dele começar a girar. E se ele estiver girando, é mais difícil de você parar também. Tá joia? Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil ou mais energia vai precisar para ele começar a girar. Ou mais energia você vai precisar preparar, né, para frear essa rotação. Tá? Então, o momento de inércia também está ligado à quantidade de movimento de rotação. Só que depois a gente vai falar isso aí que é o momento... a gente vai falar sobre o momento angular lá na frente, tá bom? Que é mais específico para isso. Mas já dá para a gente ter uma noção da influência do momento de inércia nos corpos em rotação. Continuando, então, vamos ver um exemplo que tem no livro aí, tá, gente? Então a gente tem o quê? Ó, então a gente tem 3 corpos, A, B e C, ok? E a gente tem como estudo 2 eixos. Um eixo que passa pelo centro do bloco A, esse que está pintado em preto aqui, ó. Então é como se esse corpo girasse assim, ó, em torno desse cara, ou no plano aqui no plano da tela. Agora, nós vamos também estudar esse outro eixo, tá bom? Então, como que se essa massa rodasse entrando no plano, né, da tela aqui, tá bom? Então, ele vai entrar e sair aqui, ó. Tá? Então, esses 2 eixos serão
o que nós vamos estudar, tá bom? Bom, vamos ver o que ele fala ali pra gente. Olha lá. O engenheiro está projetando uma peça de uma máquina que consiste em 3 conectores pesados ligados por suportes leves. Figura 9.16. Essa figura aqui é louca aqui. Letra A. Qual é o momento de inércia desse corpo em relação de um eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa pelo centro do disco A? Então é esse que a gente falou primeiro. E B. Qual é o momento de inércia em torno do eixo que coincide com o B e o C, que é esse segundo aqui, ó. C. Se o corpo gira em torno de um eixo perpendicular ao plano do desenho que passa por A, com velocidade angular de 4 rádios, qual a sua energia cinética? Então, a gente vai voltar na letra C para esse aqui e achar a energia cinética, tá bom? Então, observe, ó, para achar em torno desse aqui, a gente vai precisar da distância ao eixo, ok? Então, a distância do corpo C ao eixo é 4 metros e a distância do corpo B ao eixo é meio metro, ou 40 centímetros e meio metro, tá? Ok? É só essa distância que importa. A massa de B é 100 gramas e a massa de C, 200 gramas. A massa de A, 300 gramas, só que a distância dele é zero, porque ele faz parte do eixo ali, não é isso? Vamos lá, então, para a resolução. Tá, ó. A partícula no ponto A está sobre o eixo. Sua distância R é o eixo igual a zero, a gente já falou isso aí. Então, a gente tem a somatória, ó, M e RI. Então, a gente vai ter da massa B e da massa C. Fazendo essa multiplicação, levando o R ao quadrado, a gente vai ter um momento de inércia, então, em torno do ponto A. Observe que só o B e o C que foi importante para a gente, porque o A está sobre o eixo, tá? A distância R dele é zero, então, qualquer massa vezes zero é zero. Na letra B, as partículas B e C que estão sobre o eixo, tá? Então, R é zero, ok? Voltando aqui, ó, tá? Eles estão sobre o eixo de rotação, ó. Sacaram? Então, eles que são zero, né? Ok? Vamos pegar um marca-texto aqui. Então, o que a gente faz? Só sobrou a massa A. Então, MI/RI ao quadrado, massa do A, distância do A ao quadrado ao eixo, né? Tem que lembrar que essa distância aqui, ó, não é 0,5, é essa distância aqui que vai ser importante, né? Tá? Essa distância aqui, ó, é a distância ao eixo, né? Não é aquela distância lá, porque o eixo é tudo isso aqui, né, gente? Tá? É a menor distância ao eixo. Fazendo a multiplicação, a gente tem 0,048 kg/m², tá? Agora, em relação ao eixo que passa em A, que é o que a gente calculou ali em cima, ó, na letra A, qual que vai ser a energia cinética? Então, usando a equação 9.17, energia cinética de rotação é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, é 1 meio, 0,57, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo A, tá bom? Vezes a velocidade ao quadrado, angular ao quadrado, 0,46 joules. Ok? Então, um exemplo muito simples aqui de massas, né, distribuídas em torno de um eixo. Tá no livro de vocês, tem outros exemplos legais lá. Continuando aqui, a gente pode também analisar como se comporta, né, a energia e o momento de inércia conforme esse eixo pode mudar, né? Então, a gente tem na configuração aqui 4 partículas, né, ligadas por hastes. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partículas ligadas por hastes. Cada haste dessa aqui tem um tamanho de 2A, ok? 2A. Quadrado isso aí, estão sendo ligadas. Na letra A aqui, a primeira pergunta é: considerando esse eixo que passa no centro, tá? Desse quadrado aí. A gente chama aqui desse retângulo de lados iguais, não é isso? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Não é assim? Bom, mas continuando. Então, considerando esse eixo aqui, ó, a gente vai somar
o momento de inércia. Então, o que a gente tem? É a somatória das massas vezes a distância ao quadrado. Observe que essa massa aqui em relação a esse eixo, ela está a distância de A. Essa aqui está a distância de A, essa é uma distância de A, e essa aqui também é uma distância de A. Ok? Então, a gente tem 4, ó. Cada massa aqui é m vezes A ao quadrado. Ok? M vezes A ao quadrado. Como eu tenho 4 massas, 4ma ao quadrado. Tá ok? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Que tá uma porcaria isso aqui. Se eu melhoro esse ponteiro. Não vai melhorar não. Bom, vamos lá. Bom, e energia cinética, como que fica? Meio de ômega ao quadrado. Não é isso? Como é 4, mas aqui é meio, né? Divide por 2, dá 2ma ao quadrado, ômega ao quadrado. Isso aqui é a energia cinética dessa configuração, tá, gente? Agora a gente muda o eixo, ó. O eixo não passa mais no centro. Agora ele passa em uma das, né? Sobre um lado, né? Das massas ali, né? Ok? Então agora, ó, essa massa e essa massa aqui, ó, essas duas que estão sobre o eixo, a distância delas é 0. Então não adianta. Quando você vai fazer m vezes r, o r é 0, some. Então o importante é só essa distância aqui, ó, que é 2a. Então a gente tem o quê? Cada massa está a uma distância de 2a. Então é m vezes 2a ao quadrado. Só que nós temos duas massas, não é isso? Então, vezes 2. Então, 2m, 2a ao quadrado. Dá 8ma ao quadrado. Isso aqui é o momento de inércia. Observe que já deu o dobro, né? Olha só como que a distância é importante. Mesmo desconsiderando duas massas, a distância é super importante para aumentar o momento de inércia. E a energia cinética, então? Não é? Então, aí, ômega ao quadrado. Só pegar dividido por 2, né? ma ao quadrado, ômega, dá 4. Dá o dobro também de energia. Observe que vai precisar de, se estiver rodando, girando, a mesma velocidade angular, né? A segunda configuração vai ter uma energia cinética muito maior, então vai ser muito mais difícil de você parar ela. Assim como é muito mais difícil de você começar a rotação desse sistema nessa configuração com o eixo, né, passando por uma dos cantos aqui. Tá? Então, essa é uma outra observação que a gente tem que fazer. A distância é super importante.